Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula é sobre etapas do método científico, especificamente etapas do método científico para ciências experimentais, aquelas ciências que, em seu método científico, a experiência é muito relevante na construção de conhecimento e na construção de materiais, de produtos, principalmente produtos. E a gente vai discutir isso hoje e vocês vão saber quais produtos são esses no final da aula. Vamos lá. Quais são as etapas desse método científico? As etapas do método científico da ciências experimentais são observação de um fato, perguntas, hipóteses, experimento, análise e conclusão. Eu vou passando os slides e vou mostrando para vocês e explicando detalhadamente o que é cada uma dessas etapas do método científico. Observação. Então, a gente observa um fato. Especificamente aqui, eu tenho um fato que é a morte dos peixes. O fato observado é diferente de quando a gente tenta explicar o fato. Nesse momento a gente não explica o fato, a gente observa apenas o fato. Qual é o fato? Os peixes estão mortos. Se a água está poluída, se tem algum veneno, tudo isso aí são coisas secundárias, são coisas que não são o fato. O fato agora observado, o que a gente pode observar é que os peixes estão mortos. A gente observa isso. Segundo, as perguntas. Aí sim já entram os dados secundários, né? Que partem dessa nossa imaginação agora. Todos os peixes morreram ou só morreu parte dos peixes? Então isso é uma pergunta para ser investigada. Quais peixes morreram? Por que os peixes morreram? A água mudou? O que mudou na água? Ela está poluída? Então, fazer boas perguntas nessa fase inicial é crucial para se fazer uma pesquisa, para se fazer um experimento. Porque tudo começa, como vocês viram aí, no fato que se observa e depois nas perguntas. Porque a partir dessas perguntas é que a gente vai entrar com a segunda etapa, ou terceira etapa, que é, no caso, levantar hipóteses, pensar no que levou a morte desses peixes aí. Hipóteses. Então, a minha primeira hipótese aqui é a água está poluída. Então, a água está poluída e por isso os peixes morreram. Outra hipótese é que algas e bactérias anaeróbias que se proliferaram. Os motivos dessa proliferação a gente pode investigar também, mas primeiro a gente tem essa hipótese das algas e bactérias que se proliferaram. Quarta hipótese, porque a gente está aqui investigando a morte do peixe, que é o primeiro passo, né? Se a gente quiser saber por que as bactérias se proliferaram, aí já é outra pergunta para outra pesquisa, para outro experimento. Então vamos lá primeiro. A água está poluída, as algas e bactérias anaeróbias se proliferaram, baixo nível de oxigênio na água e toxinas na água. Por quê? Porque essas quatro hipóteses tentam descobrir por que os peixes morreram. A gente está focado aqui no porquê os peixes morreram. Então essas aqui são as quatro hipóteses que a gente pensa sobre por que os peixes morreram. Então, porque a água está poluída, aí já é outra pesquisa. O experimento.
observar melhor e descrever o ambiente. Então, quem faz pesquisa, quem faz investigação tem que saber observar e descrever. Então, se você não sabe observar e descrever ou não tem essa habilidade tem que melhorar, tem que ser treinada. Porque no método científico das ciências experimentais, observar e descrever é importantíssimo. Outra etapa do nosso experimento: coletar os peixes, coletar a água, levar para análises laboratoriais. O coletar aqui, tanto a água como o peixe, eles são fundamentais para a gente desvendar esse mistério, né? Do porquê os peixes morreram. E coletar da maneira correta. E para isso, um pesquisador tem que saber a melhor forma, a forma mais correta de coletar os peixes e de coletar água. Levar para o laboratório, tem que ser um laboratório que tenham parâmetros para fazer isso. Vamos lá. Já no laboratório, identificar sinais de intoxicações no peixe, identificar sinais de asfixias no peixe, porque a gente tem duas hipóteses aqui. Ou ele foi intoxicado, e aí ele vai ter algum sinal, né? Alguma substância no corpo. E asfixia. Por que asfixia? Porque a gente falou da falta de oxigênio. Quando falta oxigênio, a pessoa, ou o ser, ou o animal, morre asfixiado, sem ar, né? Então, são dois testes aqui que precisam ser feitos. Identificar se há toxinas na água. Lembra que a gente coletou a água? Então, a gente também tem que ter a água. Porque pode ter sido uma intoxicação por algum alimento que ele tenha comido e não na água especificamente. Então, se a hipótese que a gente tinha da água tem que ser eliminada, a gente tem que levar a água para fazer o teste. Inferir níveis de oxigenação da água. Então, tem que saber, já que a gente tem hipótese da asfixia, a gente tem que saber se essa água realmente está com nível de oxigênio baixo. Identificar espécies de algas e bactérias que temos na água. Lembra que a gente pensou nas bactérias e nas algas? E depois, quantificar bactérias e algas. Por que quantificar? Porque a gente precisa saber se essa quantidade de bactérias e de algas, que sempre vai existir, ela está numa quantidade que supera o que os peixes tolerariam. E aí na identificação, porque a gente pode identificar no meio dessas bactérias, dessas algas, alguma que seja mais perigosa ou menos. Análise dos resultados. Essa é uma etapa muito importante que sempre tem que ser realizada. Porque não basta você ter o dado, você tem que saber analisá-lo. E como é que você analisa? Você analisa comparando. Então, quanto de oxigênio temos na água? Os peixes sobrevivem com essa quantidade de oxigênio? E como é que eu vou saber? De onde é que eu vou tirar essa informação? Eu tenho que comparar com outros estudos. Então, tem estudos que apontam que os peixes sobrevivem a tal quantidade de oxigênio na água. Há estudos que indicam que em águas do tipo tal, águas doces, águas salgadas, o peixe sobrevive até tal quantidade de oxigênio. E no meu caso, a minha quantidade de oxigênio era superior ou inferior a isso? Foi por isso que os peixes morreram? Então, a gente tem que saber fazer esse tipo de análise dos resultados, sempre comparando com estudos já feitos. As substâncias encontradas na água são tóxicas para os peixes? Em qual medida eles suportam? Porque não basta ter as substâncias tóxicas. Em qual medida essas substâncias tóxicas são letais, levam os peixes à morte? Então, os peixes estão na água, eles respiram na água, eles estão o tempo inteiro em contato com a água. Essas algas passam o tempo todo pelos alvéolos, então eles estão em risco de contaminação. Mas até quanto
os peixes conseguem eliminar essas toxinas. Então, tem que saber isso e ler estudos que me comparem, que me digam quanto de toxina os peixes suportam. E para cada substância, claro, vai ter uma quantidade. Então, tudo isso é muito importante. Porque essas substâncias elas já podem existir na água em pequenas quantidades e não matar os peixes. As espécies de algas e bactérias presentes na água prejudicam a saúde dos peixes? Então, temos que ver também sobre isso aí. Quais são elas? Elas prejudicam? E depois a quantidade. Quando é que eu vou estar, digamos assim, livre de fazer uma análise comparativa com outros resultados? Improvável. A não ser que você faça uma coisa tão nova em método, que seja um resultado tão diferente, tão novo, que você vai ficar na sua hipótese. Então, você só vai confirmar a sua hipótese e você não vai ter com que comparar. Mas isso é pouco provável. Geralmente você tem que comparar com algum estudo que já foi realizado. E sempre tem algo feito já. E a conclusão. Com base nos experimentos e nos dados coletados por estudos anteriores, podemos concluir que as altas concentrações de algas, de bactérias, pode causar baixa oxigenação e intoxicação dos peixes. Segundo outros estudos, a poluição das águas pode estar relacionada com a proliferação das algas e bactérias, que já é uma coisa secundária, certo? Então, nós desenvolvemos aqui com base em um fato, vou voltar para o fato, que é a morte dos peixes, uma cadeia que está relacionada com o método científico experimental, que é a observação, perguntas, hipóteses, o experimento, análise e conclusão. E a partir desse fato a gente desenvolve